Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? É uma alegria enorme encontrá-los novamente. E hoje nós vamos continuar as nossas aulas sobre a cultura de muitos povos em Curitiba. Eu sou a professora Sandra e acompanharei vocês nessa viagem de hoje. Mas antes, eu preciso fazer aquela velha perguntinha. Vocês já lavaram as suas mãos? Já pegaram seus materiais? Ainda não? Não tem problema. Vamos combinar o seguinte. Eu vou mostrar para vocês a lista de materiais para a aula de hoje e em seguida vocês vão lá, pegam o material e já aproveitam para dar aquela lavada muito boa na mão. Vamos lá? Observem aqui na nossa tela. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de caderno e folhas de papel, papel colorido, se você tiver em casa, pode ser papel de presente, cartucho de mercado, o papel que você tiver, não tem problema qual vai ser a sua escolha. Lápis ou caneta, canetinha, lápis de cor, cola e uma tesoura. Se você não tiver a tesoura, também não tem problema. Sabe por quê? Você vai poder cortar com as suas mãos. Eu vou dar um minutinho para que vocês possam pegar os materiais e já aproveitar para lavar as mãos. Combinado? Eu já encontro vocês. Vamos lá! Prontinhos? Agora sim! Como eu falei no comecinho, nós vamos continuar a nossa viagem pelos povos que vieram compor a nossa cidade, a cidade de Curitiba. Para isso, hoje, nós vamos viajar para um outro continente. Que continente será que é esse? Observando aqui na nossa mesa, será que vocês já conseguiram ter alguma ideia de qual país é esse? De qual povo nós estamos falando? Vamos ver aqui na nossa tela, então? Nós estamos falando da República Portuguesa, também conhecida como Portugal. Isso mesmo, Portugal. Observem aqui, ó, nesse mapa que nós temos aqui, vocês conseguem ver rapidamente onde fica Portugal no nosso planisfério aqui. Mas a gente vai mostrar para vocês um mapa maior, para que vocês possam observar com maior detalhe. Vamos lá? Observem então aqui nesse mapa. Nós podemos ver aqui, nesse detalhezinho em azul, onde nós estamos. No Brasil, que fica no continente americano. Nós estamos na América do Sul. Portugal fica lá no continente europeu. Aqui nessa nossa segunda imagem, a gente consegue ver com maior detalhe. Portugal é um país bastante pequeno em relação ao Brasil, não é mesmo? E vamos observar aqui, ó. A área de Portugal é essa aqui. Ele faz divisa com a Espanha e com o oceano. Isso mesmo, é um país pequeno, relativamente pequeno, e que só tem uma divisa com outro país, que no caso é a Espanha. Vamos em frente? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Portugal? Vamos lá. Observem aqui. Portugal, ele é dividido em regiões, assim como nós. Nós também temos, né, a região norte, a região sul, e eles também têm. A primeira região que nós vamos olhar aqui é a região norte de Portugal e também conhecida como Porto. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa região. Vamos ver a próxima aqui, ó. O centro de Portugal vai dessa faixa até esta faixa aqui. Um pouquinho mais ao sul, nós temos a região de Alentejo. Isso mesmo, Alentejo. Mais ao sul, lá no extremo sul, nós temos a região de Algarve. Além dessas 4 regiões, Portugal ainda possui
duas que a gente chama de unidades autônomas, que são as ilhas de Açores, que é essas aqui, ó, e também Madeira. Isso mesmo, então a gente consegue perceber aqui, ó, esse aqui é o território português. Mas para a gente continuar a nossa aula, que tal se agora a gente assistisse um breve vídeo de como Portugal está constituído hoje? Porque nós vamos precisar voltar um bom tempo para entender um pouquinho dessa chegada desses portugueses aqui no Brasil. Vamos assistir um vídeo? Assistam aí que a gente já se encontra. Olá pessoal! Hoje faremos um tour virtual por Portugal, país que está localizado no sudoeste da Europa, na Península Ibérica, delimitado ao norte e leste pela Espanha e ao sul e oeste pelo Oceano Atlântico. A assinatura do Tratado de Zamora, considerado por muitos historiadores a Declaração de Independência de Portugal, no ano de 1139, marca o início de uma nova era nesse território de história milenar, quase tão antiga quanto a história da própria humanidade. Seu território abrange uma área de 92.152 km², onde vivem mais de 10 milhões de habitantes. Além da área continental, Portugal contempla duas regiões autônomas, os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Por ter tantos anos de história, hoje Portugal guarda importantes patrimônios culturais e naturais da humanidade, como a região por onde corre o Rio Douro, atravessando a região norte do país, percorrendo belíssimas paisagens do Vale do Douro, uma região vinícola onde são cultivadas as vinhas que dão origem ao mundialmente conhecido vinho do Porto e ao vinho de mesa do Douro. Essa região é classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco, devido ao encantamento que suas paisagens oferecem, transformadas pelas estações, alcançando tons de verde no verão e laranja no outono. O Rio Douro deságua na cidade do Porto, a segunda maior de Portugal. É uma cidade portuária, centro comercial e industrial. Seu centro histórico é Patrimônio Mundial pela Unesco, desde 1996. Na cidade do Porto, encontram-se edifícios históricos como a Sé Catedral do Porto e a Igreja de São Francisco, combinados às construções de arquitetura moderna, como a Casa da Música e o Museu de Serralves. Outras cidades se destacam nessa região, como Guimarães, a cidade berço de Portugal, onde nasceu o primeiro rei do Reino de Portugal. Viana do Castelo, cuja participação nos descobrimentos portugueses e na pesca do bacalhau demonstram sua tradicional ligação ao mar, e Braga, a terceira maior cidade portuguesa, sendo um dos principais centros religiosos de Portugal, que abriga diversos espaços sagrados. No litoral, a Praia de Nazaré é reconhecida internacionalmente por suas ondas gigantes, que podem chegar a 30 metros. A região mais ao sul do país, o Alentejo, é a maior região portuguesa. Caracteriza-se pela presença de belíssimas planícies marcadas pelo verde da campina, preservado litoral, patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, cujas construções remontam ao período romano e atestam as influências árabes. Outro rio famoso, o Rio Tejo, deságua no Oceano Atlântico, em Lisboa, capital, a maior cidade de Portugal. Lisboa possui uma culinária tradicional famosa por pratos como o bacalhau e a sardinha assada, e não podemos esquecer do patrimônio imaterial da humanidade, o fado, um estilo musical português, nascido no contexto popular da Lisboa do século XIX. A oeste do continente, no Oceano Atlântico, está o arquipélago dos Açores, de origem geológica vulcânica. É formado por 9 ilhas: Santa Maria, São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa, Ilha das Flores e Corvo. A sudoeste de Portugal está o arquipélago da Madeira, formado pelas Ilhas da Madeira e do Porto Santo, refúgios de beleza natural. No extremo sul do país está a região de Algarve, que possui praias belíssimas, banhadas pelo oceano em diversos tons de azul,
calmo e de águas quentes. Foi deste local que os portugueses partiram, no século XV, em busca de outras terras, povos e culturas. Fique agora com outras belezas de Portugal. Então, estudantes, gostaram do vídeo? Ele foi produzido para vocês para que vocês tivessem uma ideia de como é Portugal atualmente. Mas claro, como a gente sabe, historicamente, Portugal não foi sempre assim, assim como Curitiba, o Brasil e todos os outros países, estados e cidades, não é mesmo? Vamos começar a nossa conversa voltando lá para antes de 1500. Por que nós vamos voltar para antes de 1500? Vocês já devem ter estudado lá na escola que foi em 1500 que os primeiros portugueses chegaram aqui no Brasil, não é mesmo? Isso mesmo, Pedro Álvares Cabral, as Três Caravelas, tudo isso vocês já devem ter estudado. Mas hoje nós vamos um pouquinho além dessa parte da chegada deles aqui no Brasil, para que a gente possa entender especificamente a chegada deles em Curitiba. Vamos lá então? Observem aqui nesse outro mapa. Naquela época, os portugueses, eles já eram muito famosos pela sua astúcia e pela sua capacidade de navegação. Verdade, eles dominavam as técnicas de navegação. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma época em que as cartas náuticas, a bússola, todos esses materiais que hoje em dia se utilizam para localização dentro do globo, quando a gente vai fazer uma viagem, eles eram ainda os primórdios desse material todo, Eles ainda eram bastante rudimentares. Então não se tinha ainda vamos dizer assim, uma documentação que apoiasse muito bem esta navegação. Então vamos voltar lá para o ano de 1415. Vejam bem, quase 100 anos antes da chegada deles aqui no nosso território brasileiro. Nesse ano de 1415, os portugueses conseguiram chegar a Ceuta, que atualmente nós conhecemos por Marrocos. Então vejam, eles saíram daqui, e fizeram essa breve viagenzinha aqui. Era uma época em que tanto Portugal quanto Espanha estavam vivenciando uma crise. Eles precisavam expandir seu território e principalmente buscar novos mercados. Exatamente, uma questão econômica. E a ideia, naquela época, era o quê? Atravessar e chegar nas Índias. Aí, o que aconteceu? Eles foram, então, fazendo essas grandes navegações. São muitas. Só as navegações é um tema para muita conversa. A gente não vai se deter tanto nela agora. Mas eu vou mostrar mais algumas para vocês. Olha lá, em 1488 foi quando os portugueses conseguiram, ele foi chamado na história de dobrar o cabo das Tormentas, atualmente Cabo da Boa Esperança. Esse cabo é aqui, quando faz o extremo sul do continente africano e consegue adentrar ao Oceano Índico. Por que ele era chamado de Cabo das Tormentas? Porque aqui é o encontro de dois mares e com as águas que sobem geladas, que sobem com as correntes marítimas. No entanto, como eu falei para vocês, existia uma grande disputa. Portugal e Espanha, ambos buscavam novos territórios, novos comércios, novos pontos de comércio, explorações realmente. Então, naquele momento, quando se percebeu que existia outra possibilidade, o que aconteceu? Lá na Espanha, a gente olha aqui, os espanhóis perceberam que eles não poderiam sair daqui e vir por aqui. O que eles tiveram a ideia? Cristóvão Colombo
já imaginando, tendo quase certeza de que a Terra não era quadrada, que também vocês já devem ter escutado essa história, resolveu fazer o contrário. Ao invés de descer, ele resolveu dar a volta e contornar a Terra. No entanto, nesse meio de caminho, ele chegou à América, 1492. Quando ele chega à América, o que acontece? Opa, acende uma luzinha. Então existe um continente totalmente inexplorado. E isso na cabeça lá do europeu, do português e do espanhol, certo? Porque a gente sabe que ele não era inexplorado. Aí, em 1500, então, os portugueses chegam ao Brasil. E começa nesse momento uma disputa histórica, porque, claro, Portugal e Espanha queriam muito ficar com esse território, né? Afinal de contas, como eu já falei, eles precisavam de novos comércios e novos territórios. Então, foi feito o Tratado de Tordesilhas. Observem aqui nessa primeira imagem aqui, ó. Nessa primeira imagem que eu estou trazendo para vocês, a gente consegue perceber que houve essa necessidade. Naquele momento, eles eram definidos pelo Papa, isso mesmo, pelo Papa, era a igreja quem fazia esses acordos, né? E no dia 7 de junho de 1494, antes da chegada dos portugueses aqui, foi feito então esse tratado. E nesse tratado havia uma divisão clara de onde seria território português e de onde seria território espanhol, no caso das terras novas descobertas, que eles chamavam assim, e naquelas que ainda estavam por descobrir. Certo, pessoal? E é nesse tratado que a gente consegue perceber, observem aqui nessa segunda imagem. Essa linha aqui, ó, é a linha do Tratado de Tordesilhas. A gente consegue perceber que, embora os portugueses tenham chegado ao Brasil antes que os espanhóis, Paraná e a região atual de Curitiba não pertencia, pelo tratado, a Portugal. Ela pertenceria a quem? Aos espanhóis, né? Então isso aqui a gente consegue perceber aqui no nosso tratado. Vamos observar outro mapa aqui com um pouquinho mais de detalhe. Observem aqui. A gente vê aqui nitidamente o verde mais escuro pertenceria à Espanha e esse mais clarinho pertenceria a Portugal. Isso nos mostra que em o Brasil, tendo a chegada do europeu, a terra onde hoje é Curitiba, Paraná, seria dos espanhóis, certo? Vamos em frente então. 1506, a pedido do rei de Portugal, o Papa Júlio II ratificou então o tratado, deu uma mexida nesse tratado. De 1555 a 1560, já havia registros de portugueses aqui no nosso território paranaense. Vamos deixar de lado nesse momento a parte da chegada, a conquista, que foi mais acima do Brasil. Combinado assim? Quando esses primeiros registros aparecem, é onde hoje é Paranaguá, na ilha de Cotinga. Exatamente. Claro, os portugueses estavam em busca do quê? De ouro. Observem aqui nesse outro mapa. Essa primeira imagem aqui, ó, é um quinto de ouro fundido. Esse aqui era um modelo que era utilizado pelo rei português. Mas o que tudo isso aí tem a ver com a nossa história de Curitiba? Como é que esses portugueses chegaram em Curitiba, se a gente já observou que nós tínhamos um Tratado de Tordesilhas e que esse tratado dizia que esse chão não pertenceria aos portugueses. Em busca do ouro, né, como eles encontraram ouro no litoral, vieram em busca desse ouro utilizando os caminhos que nós já tínhamos, caminhos que foram traçados pelos povos indígenas que aqui viveram. Né? Nós temos aqui vários caminhos que saem da região do litoral e chegavam aqui. Por exemplo, o caminho do Itupava, conhecem a rua Itupava atualmente? Exatamente, o caminho do Itupava chegava exatamente ali onde começa a rua Itupava. Lembrando que Curitiba ainda não existia como cidade neste momento. Curitiba passou a existir como cidade muito tempo depois.
Caminho da Graciosa e o Caminho do Arraial. Esses foram, então, os 3 caminhos percorridos para a chegada dos portugueses aqui no nosso solo atual, Curitiba. Certo? Vamos em frente, então. E será que eles conseguiram achar ouro aqui em Curitiba? Será que tinha? Vamos ver. Olhem só, Gabriel de Lara relatou a descoberta de ouro no rio Atuba. Isso, aquele que passa lá no atual Bairro Alto. Exatamente. Isso aconteceu em 1646, sendo que em 1650 somente esse ouro foi realmente atestado como um ouro de qualidade e ele foi dado essa propriedade desse ouro e essa descoberta vistoriada por Ébano Pereira. Vocês estão percebendo que são todos nomes que a gente, quando anda pela cidade, a gente tem ruas com esses nomes, às vezes praças? Pois é, isso tudo dada a importância histórica desses povos aqui na nossa cidade. Mais tarde, os moradores dos Campos de Curitiba, como era chamada, juntamente com o capitão povoador, o Matheus Leme, solicitaram a criação da Vila de Curitiba. Querem ver que ano que foi isso? 1668. Vamos pensar um pouquinho, em que ano Curitiba foi realmente fundada? Vamos lembrar disso? O que aconteceu? Então eles pediram a fundação dessa vila, porque quando um determinado espaço passa a ser uma vila, o que acontece? Eles começam a ter uma legislação própria, eles têm um governante próprio e faz todo um desenvolvimento e um povoamento da cidade. Vamos em frente então. Olha só, esse azulejo aqui, está lá na vilinha do Atuba. Aí, 1668, foi mandado erguer o Pelourinho. Isso mesmo, Pelourinho. Esse aqui, essa imagem, não é o Pelourinho aqui de Curitiba. Ele é igual, ele ficava no Rio de Janeiro, mas é igual o que foi erguido aqui. E esse erguer do Pelourinho aconteceu, então, em 1668, quando foi lavrada uma ata na qual se registrou a solicitação das pessoas para que a gente criasse, para que fosse criada a Vila de Curitiba. Mas o que aconteceu? Será que ela foi criada em 1668? Opa, professora Sandra, mas tem alguma coisa estranha aí nessa história. Porque eu já aprendi que Curitiba não foi fundada oficialmente em 1668. Não é a data que nós temos, não é mesmo? Então vamos continuar a nossa viagem histórica. Olhem só, a vila ficou, desde aquele pedido, ela ficou até 1693 aguardando o quê? Um retorno da coroa de Portugal. Porque o que aconteceu? Quando foi feita essa solicitação que nós vimos em 1668, essa solicitação foi enviada ao governo de Portugal. Exato. E ficou lá aguardando até 1693. Interessante isso, não é mesmo? Por que aí em 1693 a gente teve oficialmente a fundação da vila, O nosso capitão povoador, o regente Matheus Leme, fez a fundação da vila. De acordo com este livro aqui a gente tem só um pedacinho dele, tá? É um livro que tem mais de 500 páginas, que conta data a data a história de todo o Paraná. Isso mesmo, vale muito a pena dar uma olhada. Aqui nesse livro, a gente tem um relato muito interessante que vai nos contar que foi em 1693 que Matheus Leme, então, definiu que, juntamente com a população, eles tinham o poder de fazer essa ata e fundar oficialmente a Vila de Curitiba. E foi assim, então, que surgiu a nossa querida Curitiba no ano de 1693. Esse foi o ano em que Curitiba passa a ter a sua própria legislação, pode ter os seus governantes, pode definir o seu rumo, o seu caminho, a partir, então, dessa assinatura. O que isso tudo que eu falei para vocês tem a ver, então, com os portugueses,
Vejam que eu vim lá da história, né, gente? Nesse 10, 20 minutinhos de aula, nós percorremos quase 200 anos de história. Por isso que eu falei, a gente vai precisar estudar muito mais depois, tá? Aqui nesse mesmo livro que eu falei para vocês, se a gente pega na história do Paraná, a primeira cronologia, né, a primeira data que é marcada, olha só que interessante, de 1139, isso mesmo, quando Portugal deixa, né, não vou dizer que ele deixa de ser como ele era, mas ele passa a ser oficialmente um país. Então a nossa história, a história de Curitiba e a história do Paraná, está intimamente ligada com os portugueses. Tanto está que observem aqui, olha só, aqui nós temos, por exemplo, esse monumento hoje está na Praça Tiradentes, ali no centro da nossa cidade. Essa imagem aqui do meio, ela mostra exatamente como era feito o reconhecimento do governo português a um determinado espaço, da presença do governo português num determinado espaço. Então a gente consegue perceber aqui, ainda hoje, essa marca dos portugueses da nossa cidade. Vamos então para frente? Vamos ver o que mais que a gente pode falar? Porque essa parte histórica a gente pode depois continuar estudando, mas vamos ver o que então essa chegada dos portugueses, essa cultura diferente trouxe para Curitiba. Vamos observar aqui essas imagens. A arquitetura, né? Os portugueses trouxeram para a gente uma arquitetura diferente. Observem aqui, hoje nós temos daquela época da fundação de Curitiba, a Casa Romário Martins e a Igreja da Ordem, ambas ali no centro histórico, certo? Então, esse modelo aqui, por exemplo, de construção, veio pra gente pelas mãos dos portugueses. Vocês sabiam, e agora eu vou contar uma curiosidade para vocês, que nós temos ali no São Lourenço um condomínio que foi construído todinho ele, com base nas influências portuguesas. Isso mesmo, as casas deste condomínio aqui são todas elas com os azulejos, com janelas, com detalhes na sua arquitetura que são com base na cultura portuguesa. Já que nós falamos em azulejos, né, que eu mostrei aqui para vocês, será que é no piso somente? Não. Observem essa outra imagem que eu estou passando aqui para vocês. Os azulejos portugueses, essas imagens são lá de Portugal, certo? Essas imagens mostram pra gente o quanto os azulejos são importantes nessa cultura portuguesa. Nós temos aqui na nossa mesa alguns exemplos desses azulejos. E aqui em Curitiba também, como eu já mostrei ali no condomínio, eles marcam essa chegada e essa influência da cultura portuguesa. Observem aqui comigo essas próximas imagens. Opa! Olha só, na igreja, né, a igreja ali no Largo da Ordem, essa não é a igreja da Ordem, né, é outra igreja. Olha só, a Via Crucis dentro da mesma igreja, que é aquelas imagens, né, que mostram dentro da igreja católica todo o percurso percorrido lá por Jesus Cristo. Nós temos aqui num parque os azulejos, né, e algumas casas, inclusive, utilizam em suas fachadas os azulejos portugueses para decoração de suas fachadas. Lembrando que os azulejos portugueses, eles não foram criados pelos portugueses. O azulejo tem muito mais tempo do que isso. Ele é, na verdade, uma influência já da colonização de Portugal lá antes de 1139, certo? Vamos em frente? Eu tenho certeza que a próxima imagem vai gerar para vocês uma curiosidade. Vamos lá? Observem aqui. Onde será que é essa imagem aqui? Oi? Rio de Janeiro? Não é não, é Portugal. Vocês sabiam que, embora a gente chame de petit pavé, a gente já viu isso em outras aulas, e petit pavé é um termo francês, petit pavé nada mais é do que pedras portuguesas. Exatamente, foi uma tradição que quem trouxe aqui para a gente, aqui para o Brasil, foram os portugueses. Olha, eles usavam essas pedras, né,
em diferentes tons, né? Podia ser a branca e a preta. Em alguns lugares a gente percebe o uso até de uma mais azulada lá em Portugal. E é interessante porque existem muitos detalhes riquíssimos nas calçadas lá de Portugal ainda hoje, assim como aqui em Curitiba. Essa segunda imagem aqui, ó, é Curitiba. Lembram que a gente já viu a rosácea do pinhão, que a gente já viu o próprio pinhão, que a gente já viu outros temas dessas calçadas? Então, influência direta dos portugueses aqui em Curitiba. Vocês sabiam que esse aqui que a gente imagina, né, e que é muito comum por ter lá no Rio de Janeiro esse desenho aqui, ele foi feito em memória de um grande terremoto que aconteceu lá em Portugal, lá para 1700 e pouco. Exatamente, daí foi construído esse desenho que parecem as ondas gigantes. Vamos em frente? Que mais será que nós temos aqui em Curitiba ainda que foi uma influência dos portugueses? Olha só, louças. Com certeza vocês já viram louças desse tipo, não viram? É muito comum, inclusive, pratos como esses pendurados nas paredes das casas. Também é uma influência dos portugueses. Mas não foi só nisso, não. Vocês sabiam que a nossa culinária, isso mesmo, o que nós comemos, também tem muito de influência portuguesa? Olha só, vocês gostam de sardinha? Eu gosto. Né? Sardinha, lá em Portugal, se come muito sardinha assada, como nós vimos no nosso vídeo lá no comecinho da aula. E essa sardinha veio também, essas receitas vieram para o Brasil e para Curitiba pelas mãos dos portugueses. E bacalhau? Vocês já ouviram falar em bacalhau? Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês sabiam que bacalhau não é o peixe? Isso mesmo, gente. Se você for lá pegar a sua vara de pesca e for lá no mar, você não vai pescar um bacalhau. Bacalhau é a técnica de salgamento, é como esse peixe é preparado. Existem 3 espécies de peixes que podem ser chamadas oficialmente de bacalhau, que é o Gadus morua, o Gadus macrocéfalos e o Gadus ogaque. Isso mesmo. Lá na Europa, não se permite que faça bacalhau com outro tipo de peixe, somente com esses 3. Aqui no Brasil, a nossa legislação permite que se use essa técnica de salgamento do peixe, né, da carne do peixe, com outras espécies. Mas aí, quando a gente vai lá ao mercado, a gente tem que saber que aquele peixe não é nenhum desses 3. Então, aqui no Brasil, é obrigatório o uso na etiqueta do produto assim, peixe tipo bacalhau, que é para mostrar que não são esses aqui, certo? Interessante essa curiosidade, né? E agora nós vamos chegar na parte da sobremesa. Isso mesmo, não foram só os pratos salgados que os portugueses trouxeram pra gente. Eles trouxeram também uma tradição muito importante nos doces. Isso, muitos doces lá de Portugal vieram pra gente, né? E aqui foram adaptados. Como, por exemplo, é o caso do nosso quindim. Nós fazemos aqui o quindim com o ovo e o coco. Lá em Portugal, eles chamam brisa do lis e ao invés de coco é utilizado amêndoas, né? Porque lá eles não tinham a facilidade de encontrar o coco como nós temos aqui. O pastelzinho de nata, a queijadinha, são todas tradições portuguesas que foram adaptadas aqui no Brasil. E, logicamente, como nós vimos no nosso vídeo lá do começo da aula, não podemos esquecer dos vinhos portugueses. Portugal é conhecido pelas suas importantes regiões vinícolas. Assim como aqui no Brasil nós também possuímos algumas, inclusive uma maravilhosa aqui pertinho de Curitiba, lá em Portugal nós temos os vinhos tradicionais, vinhos de mesa, que a gente chama, e o famoso vinho do Porto. Isso, vocês já devem ter ouvido falar da região do Porto. Lembram que eu mostrei lá no mapa? Lá em cima, ao norte de Portugal. Isso tudo rapidamente falando da culinária portuguesa. E agora vamos pensar um pouquinho sobre a arte. Quem veio com Portugal, quem veio lá de Portugal, que hoje marca ou marcou tanto a arte
e a literatura aqui no nosso país. Vamos ver aqui, ó. Carmen Miranda, lembra? Nós já falamos dela. O que a baiana tem? Então, Carmen Miranda, portuguesa, vindo de lá bem pequenininha. Lembram disso? Fernando Pessoa, famoso, né? Escritor e poeta. José Saramago, também muito famoso. Vamos pensar nos dias mais atuais. Lembram desse rapaz aqui, ó, do Paulo Rocha? Atualmente ele está em 2 novelas que estão passando por uma emissora de televisão. O Ricardo Pereira também é um ator português. Isso mesmo. Ou seja, a gente consegue perceber que esse movimento dos portugueses vindo de lá para cá não se deu somente naquela época de 1500. E isso continuam vindo pessoas de lá para cá, assim como muitos brasileiros hoje estão optando por sair do Brasil e ir morar lá em Portugal. Exato, fazendo um processo inverso, não é mesmo? Indo brasileiros morar para lá. A cultura portuguesa, ela é tão importante na nossa cidade que aqui em Curitiba nós temos um espaço dedicado aos portugueses, às suas contribuições históricas e principalmente um memorial da língua portuguesa, que nós chamamos de Bosque de Portugal. Vamos assistir juntos a um vídeo bem pequenininho sobre esse espaço? Vamos lá, assistam aí e a gente já conversa. Bosque de Portugal. Situado em uma área de mais de 20.000 metros quadrados, na região do bairro Golangue, o Bosque de Portugal faz uma homenagem ao povo português e sua grande influência na nossa cidade, desde a colonização até os dias atuais. Ao percorrer o caminho de pedras, que serpenteia por entre uma reserva de mata nativa e o córrego Tarumã, o visitante se depara com totens adornados com azulejos no estilo português, nos quais foram transcritos trechos de poemas de autores portugueses e brasileiros, em homenagem à nossa língua portuguesa, como Fernando Pessoa, Luís de Camões, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Sofia de Mello Breiner, Flor Bela Espanca, entre outros. Na Grande Praça, é possível encontrar um grande mosaico, com uma imagem estilizada de uma caravela e 7 colunas, com os nomes dos países de língua portuguesa: Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Brasil, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. O bosque foi inaugurado no dia 19 de março de 1994, contando com a presença do presidente de Portugal à época, Mário Soares. Além das atrações culturais, o bosque possui pista de Cooper, academia em toras de madeira e parquinho para as crianças. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Esse bosque, ele fica ali na divisa entre o Jardim Social
e Hugo Lang, na região mais para o leste da cidade de Curitiba. O importante desse bosque é a sua história, isso mesmo. Quando ele foi inaugurado, o então presidente de Portugal estava aqui em Curitiba e participou dessa inauguração. Sabe o que a gente vai fazer agora? Na atividade de hoje, eu vou mostrar para vocês mais de perto alguns daqueles totens que possuem escritas de autores portugueses e brasileiros, conforme nós vimos lá no vídeo. Claro que durante o vídeo você não conseguiu ler, né? Não teria como nesse momento. Eu escolhi aqui 4 dessas escritas e eu vou ler para vocês. Vamos lá? Primeira delas. Com as últimas águas partem as árvores. Um sorriso, então, é todo o jardim. Quem escreveu foi Eugênio de Andrade, um autor português. Vamos para o segundo? Livro do meu amor, do teu amor. Livro do nosso amor, do nosso peito. Abre-lhe as folhas devagar, com jeito, como se fossem pétalas de flor. Sabem quem escreveu? Flor Bela Espanca. Ela é uma portuguesa, olhem aqui, nascida em 1894. Lá longe no tempo, não é mesmo? Vamos ler mais 2? O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só. Fernando Pessoa. Lembram? A gente viu agora há pouco uma foto dele, né? Que eu falei que ele era português. E o último que eu trouxe aqui especificamente para vocês fala da nossa língua portuguesa. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam a sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando o poeta brasileiro diz coqueiro, o coqueiro fica muito mais vegetal. Interessante, não é mesmo? Sofia de Mello, ela é uma autora portuguesa. Interessante ela falar isso, né? Da nossa língua portuguesa do Brasil, porque a gente sabe que tem diferença, embora os portugueses tenham sido diretamente responsáveis por nós falarmos português aqui no nosso país e na nossa cidade. E eu vou pedir para vocês agora que depois, quando a nossa aula acabar, vocês releiam esses 4 poemas aqui, escolham um deles e peguem lá. Lembra que eu pedi ou o caderno, ou uma folha e papel coloridinho? Isso mesmo, vamos fazer um azulejo, assim como nós temos aqui nessas imagens? Você vai pegar uma folha branca, você vai fazer o seu desenho. Se você não tiver o papel colorido, não tem problema. Você pode usar uma canetinha, um lápis de cor e você vai poder escrever uma poesia, um poema no seu azulejo. E quem sabe presentear alguém que você goste? Não é interessante essa proposta? Então vamos lá, recapitulando. Você vai fazer o desenho do seu azulejo e você vai escolher o seu poema. Mas professora Sandra, precisa ser esses que você leu? Não, não precisa. Nós estamos falando de um memorial da língua portuguesa. Então você pode optar por voltar na aula e reler esses aqui, ou então você pode optar por escrever seu próprio poema ou copiar um poema que você goste, que você tenha na sua casa. Tudo bem? Então, pessoal, gostaram da história de Portugal? Como eu falei lá no começo, né? Não tem como a gente falar da chegada dos portugueses aqui no solo brasileiro, principalmente no Paraná e Curitiba, numa aula tão rápida. Isso aí é matéria para muito tempo de estudo. Quem sabe a gente não continua nas aulas aqui ou lá na escola, quando a gente estiver na escola, não é mesmo? Se você ficou curioso, com vontade de aprender mais, aí sim eu vou dizer que eu fiquei muito feliz, porque era essa mesma minha ideia, trazer para você um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa contribuição portuguesa, para que você tenha vontade de aprender muito mais sobre tudo isso.
Eu agradeço muito a sua companhia, espero que vocês tenham gostado mesmo e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo, até!